Imagine descobrir que aquilo em que você sempre acreditou pode não ser o que parece, que por trás da fé, das orações e das certezas que sustentaram sua vida, existe um silêncio que ninguém quer encarar. É nesse ponto que muitos despertam, não por revolta, mas por exaustão, uma exaustão profunda de respostas vazias. Este vídeo não é um ataque à fé, mas um convite. E se tudo o que você aprendeu sobre Deus não fosse sobre Ele, mas sobre o medo humano de não entender? Tudo começou de forma sutil. Nenhuma rebeldia, nenhum rompimento súbito. Apenas uma sequência de pequenas perguntas que se recusavam a morrer. Por que um ser infinito se importaria com gestos tão mínimos? Por que um Criador amoroso exigiria a adoração constante? E se a fé que aprendemos fosse, na verdade, uma forma antiga de controle travestida de virtude? Essas perguntas, antes incômodas, começaram a crescer, e com o tempo, nada mais pôde silenciá-las. Cada tentativa de resposta parecia mais uma cortina do que uma explicação. Deus sabe o que faz, diziam. É preciso ter fé. Mas a fé, quando usada para encobrir a dúvida, se transforma em prisão. Comecei a perceber que o verdadeiro problema não era a ausência de Deus, mas o medo de questioná-lo. As pessoas não pareciam buscar a verdade, pareciam tentar protegê-la de qualquer rachadura. E então, algo começou a incomodar ainda mais. O sofrimento do mundo não cabia na narrativa. Como conciliar um Deus justo com uma criança nascendo para morrer em dor? Como justificar o desespero de quem reza por socorro e encontra apenas silêncio? Talvez o erro nunca tenha sido duvidar de Deus, mas acreditar que o sofrimento precisava de uma explicação divina. E é aqui que nasce o vazio, aquele espaço desconfortável entre o que nos ensinaram e o que sentimos. Um espaço onde as certezas começam a se desfazer e o pensamento livre começa a respirar. Mas o que acontece quando, ao retirar todas as camadas da crença, o que sobra não é o demônio da descrença, e sim algo mais puro, o desejo sincero de compreender? A primeira rachadura não veio de uma ofensa, mas de um olhar voltado para o mundo real, não para o prometido. Observei a dor ao meu redor, não a dor simbólica das Escrituras, mas a dor humana, crua, diária. Percebi que, enquanto rezávamos por milagres, o sofrimento continuava, indiferente às palavras sagradas. E comecei a pensar, se existe um Criador, por que ele parece tão ausente quando mais precisamos? Tentei compreender os argumentos, li livros, ouvi sermões, busquei sabedoria em quem dizia saber, mas as respostas se repetiam como ecos num templo vazio. Tudo tem um propósito. É um teste. É o mistério de Deus. Mas que tipo de mistério justificaria a morte de inocentes? Que amor exigiria o sacrifício dos mais frágeis para provar sua bondade? As justificativas começaram a soar como desculpas, e as desculpas como muros entre a dor e a verdade. Foi então que percebi algo ainda mais desconcertante. As crenças não nascem da evidência, mas da geografia. Um cristão nasce entre cruzes, um hindu entre deuses, um muçulmano entre orações ao nascer do sol. Será mesmo que o Deus verdadeiro muda de endereço conforme o mapa? Ou será que desde o início criamos deuses à nossa imagem, moldados pela cultura, pela necessidade e pelo medo? A fé, entendi, é herdada como um sobrenome. Passa de geração em geração, não porque é comprovada, mas porque conforta. E quando o conforto se mistura com o medo de estar errado, nasce o dogma. E o dogma não aceita perguntas, apenas obediência. Mas o verdadeiro amor à verdade começa onde a obediência termina. Se você chegou até aqui, me diga nos comentários. Eu prefiro a verdade, mesmo que doa. Escreva essa frase e veja quantos, como você, estão prontos para pensar por si mesmos.
Com o tempo, percebi que a fé não é uma luz, mas um espelho. Reflete o rosto de quem a segura. Quando comecei a observar as comunidades religiosas mais de perto, vi algo curioso. Quanto mais alguém dizia ter certeza, mais medo escondia por trás das palavras. O medo de estar errado, o medo de perder o grupo, o medo de encarar o vazio que resta quando a crença desmorona. Essa constatação me atingiu com força. A fé às vezes não é coragem, é defesa. Nas conversas, notei um padrão. Aqueles que duvidavam eram silenciados. Aqueles que perguntavam demais eram rotulados de perigosos. A dúvida, que deveria ser o início da sabedoria, era tratada como um vírus. E percebi que qualquer sistema que precise calar as perguntas para se sustentar não pode estar sustentando a verdade. A verdade não teme o questionamento. O medo, sim. Foi então que decidi fazer o que muitos evitam: ler por mim mesmo, sem intermediários, sem interpretações moldadas por tradição, apenas o texto cru, nu, como ele é. E o que encontrei não foi o amor incondicional que me prometeram, mas histórias de guerra, vingança e submissão. Encontrei ordens para matar, escravizar, punir. O contraste entre o Deus amoroso e o Deus dos textos era impossível de ignorar. A cada página, a imagem de um Criador perfeito se tornava mais humana, ciumento, violento, instável. E então compreendi algo. Talvez esses textos não falem sobre um ser divino, mas sobre nós mesmos, projetando nossos medos e desejos no céu. O sagrado, nesse sentido, seria um espelho da nossa própria sombra. Mas a pergunta que me acompanhou a partir dali foi ainda mais incômoda. Se Deus é a criação humana mais poderosa já feita, o que acontece conosco quando paramos de acreditar nele? A resposta não veio rápido. No começo, o silêncio parecia insuportável. Sem o amparo das orações, o mundo parecia mais frio, mais vasto, mais indiferente. Mas aos poucos, esse silêncio começou a se transformar em algo diferente. Um espaço. Um espaço onde a liberdade respirava, onde o pensamento não precisava mais pedir permissão. A ausência de Deus não era o fim da esperança, era o começo da autonomia. Percebi que os milagres sempre aconteceram onde a ciência ainda não chegava. Quando não entendíamos as tempestades, dizíamos que eram castigos. Quando não compreendíamos as doenças, dizíamos que eram demônios. Mas à medida que o conhecimento avançava, o território do divino recuava. O mistério de Deus sempre se movia para o que ainda não sabíamos explicar. Era como se a fé sobrevivesse apenas nas frestas da ignorância. E então veio uma epifania. Se Deus se esconde cada vez que acendemos a luz da razão, talvez ele nunca tenha estado lá. Talvez tenha sido uma metáfora para aquilo que não compreendíamos, e não há vergonha nisso. O erro não está em ter acreditado, mas em ter parado de perguntar. Ainda assim, há algo profundamente humano na busca por sentido. Queremos que exista um propósito. Queremos que a dor tenha uma razão. Queremos acreditar que existe alguém ouvindo quando choramos sozinhos. Mas e se o propósito não estiver fora de nós, e sim dentro? E se o sentido não for encontrado em livros sagrados, mas na forma como escolhemos viver? Essa é a pergunta que ficou ecoando. E talvez seja a única que realmente importe. Se o divino nunca respondeu, será que era porque sempre foi a nossa própria voz tentando ser ouvida? Com o tempo, comecei a olhar para o passado e perceber o quanto a ideia de Deus se moldou conforme o ser humano evoluía. O Deus do deserto era severo e tribal. O Deus da Idade Média era juiz e carrasco. O Deus moderno é abstrato, invisível, psicológico. Parece que quanto mais compreendemos o mundo, mais o divino precisa se adaptar para continuar existindo. E isso me fez pensar, se a verdade muda com o tempo, será que era verdade para começo de conversa? Cada época cria o Deus que precisa.
Quando o medo governa, Deus é punição. Quando o poder governa, Deus é autoridade. Quando o homem teme o vazio, Deus é consolo. É um reflexo fascinante e perturbador. Porque se o divino é apenas a personificação dos nossos anseios, então talvez tenhamos passado milênios orando para o espelho, esperando que ele respondesse. Mas existe algo ainda mais sutil: a forma como fomos ensinados a temer a dúvida. Desde cedo, aprendemos que questionar é ofensa, que o ceticismo é pecado. E é exatamente isso que mantém a crença viva. Não a fé em Deus, mas o medo de perdê-la. O medo de admitir que talvez estivéssemos errados o tempo todo. É um medo que não protege a alma, protege o sistema. Aos poucos, percebi que a fé não se sustenta pela razão, mas pela necessidade emocional. A maioria das pessoas não acredita por evidência, acredita por conforto. É um remédio contra o desamparo, uma resposta doce para perguntas amargas. Por que sofremos? O que acontece depois? Qual é o sentido? A religião responde tudo, e é justamente por isso que é tão tentador acreditar. Porque a incerteza dói mais do que qualquer inferno. Mas existe uma coragem maior do que acreditar. A coragem de não saber. A de permanecer no mistério sem preenchê-lo com ilusões. E é essa coragem que separa quem busca a verdade de quem busca consolo. Foi nessa busca que percebi o quanto o conceito de fé foi distorcido. Fomos ensinados a ver a fé como virtude, mas raramente como risco. Acreditar sem provas é celebrado, duvidar é punido. Mas o pensamento crítico, que é a base de toda a descoberta humana, é tratado como uma ameaça quando se trata de religião. Como se o simples ato de pensar fosse um ato de desobediência. E talvez seja. Pensar é o primeiro passo para a liberdade. Comecei a observar como a religião age quando detém poder. Quando a fé se transforma em lei, o amor desaparece. A história está repleta de exemplos. Guerras travadas em nome de Deus, fogueiras acesas em nome da pureza, ciência silenciada em nome da fé. Onde a religião governa, o pensamento morre. E onde o pensamento morre, o homem deixa de evoluir. É curioso como o que nasceu para libertar o espírito acabou acorrentando a mente. Mas não se trata apenas do passado. Ainda hoje, vemos lugares onde questionar é crime, onde a dúvida é punida com prisão ou morte. E tudo isso em nome de um ser que supostamente prega amor. Esse contraste é impossível de ignorar, porque o amor verdadeiro não precisa de coerção. O amor que exige submissão não é amor, é poder disfarçado de virtude. Com o tempo, comecei a entender que a religião não é boa nem má por si mesma. É uma ferramenta. E como toda ferramenta, revela mais sobre quem a usa do que sobre aquilo em que se acredita. Um martelo pode construir uma casa ou destruir uma vida. O problema nunca foi a crença, mas o uso que se faz dela. E então surgiu a dúvida que ainda me acompanha. Se a fé é uma ferramenta, quem realmente está empunhando-a? O homem ou a ideia que ele criou? Comecei a questionar também a origem da moralidade. Durante anos, me ensinaram que sem Deus não existe bem ou mal. Mas será mesmo que a compaixão precisa de mandamentos? Vi pessoas ateias ajudando estranhos, cuidando de animais, arriscando a própria vida por desconhecidos, e vi pessoas religiosas cometendo atrocidades em nome da salvação. Foi então que percebi: a bondade não vem do medo do inferno, vem da empatia. Vem da consciência de que o sofrimento do outro também nos fere. A verdadeira moralidade não depende de uma promessa celestial, mas da capacidade humana de se colocar no lugar do outro. Quando alguém age bem apenas para garantir uma recompensa divina, isso deixa de ser bondade, torna-se barganha.
A ética nasce onde não há expectativa, onde o gesto é puro, livre, e essa pureza não precisa de religião. Ela nasce do simples fato de estarmos vivos, vulneráveis e conscientes da dor alheia. Os lugares menos religiosos do mundo são, muitas vezes, os mais seguros, os mais estáveis e os mais compassivos. Isso não acontece porque abandonaram Deus, mas porque aprenderam a confiar na responsabilidade coletiva. Quando não há um céu prometido, o paraíso precisa ser construído aqui. A moralidade humana é uma força natural, não sobrenatural. E talvez sempre tenha sido. Quando percebi isso, senti algo que não esperava, alívio. Um alívio calmo, profundo, que nasce da compreensão de que não precisamos ser vigiados para agir com amor. A bondade genuína é livre. Ela não precisa de olhos invisíveis, nem de ameaças eternas, apenas de consciência. Mas a consciência tem um preço. Quando ela desperta, tudo o que antes parecia sagrado começa a se desmanchar. E então vem a pergunta que ninguém quer enfrentar. Se a fé não é necessária para a moral, o que resta da religião além do medo de perdê-la? A resposta começou a surgir quando percebi como a fé organiza o mundo em dualidades. Certa ou errada, salva ou perdida, luz ou trevas, crente ou descrente. Essa estrutura é sedutora porque simplifica o caos, mas também é cruel porque divide. Quando o ser humano é reduzido a um rótulo, o amor morre e a empatia se retrai. É assim que guerras nascem, que povos se odeiam, que famílias se desfazem. Tudo em nome de uma suposta verdade absoluta. O mais inquietante é perceber que essas divisões continuam, mesmo em tempos modernos. As fronteiras religiosas ainda determinam quem é aceito, quem é condenado, quem é ouvido e quem é silenciado. É um paradoxo, uma crença que diz unir, mas ergue muros invisíveis entre corações que poderiam se compreender. O medo de estar errado é o que impede o diálogo, e é exatamente isso que alimenta os conflitos. Mas mesmo diante dessa constatação, algo em mim resistia. Uma parte silenciosa, teimosa, que ainda queria acreditar que havia algo maior. Não um ser, mas uma presença, uma ordem sutil. Foi então que percebi que a espiritualidade não precisa da religião. A conexão com o mistério não depende de templos, nem de doutrinas. Ela pode estar em uma noite silenciosa, em uma respiração profunda, em um gesto simples de bondade. E quando entendi isso, vi que o sagrado não havia morrido dentro de mim. Ele apenas havia mudado de lugar. Não estava mais acima, olhando-me com julgamento. Estava dentro, como um fogo discreto que ilumina sem queimar. Foi nesse instante que compreendi. Talvez o que chamamos de Deus sempre tenha sido a tentativa humana de nomear o inominável. Mas se o divino sempre esteve dentro, por que passamos tanto tempo procurando fora? Talvez essa seja a pergunta que possa mudar tudo. Depois de deixar as certezas para trás, veio o que muitos chamam de o deserto. Um espaço interno onde tudo parece sem sentido, onde as antigas orações soam vazias e o silêncio pesa. É nesse vazio que a mente tenta voltar ao conforto da crença, como quem busca abrigo em uma casa que já desabou. Foi o período mais difícil, o de aceitar que talvez não haja ninguém lá fora ouvindo, e ainda assim seguir em frente. Mas algo curioso acontece nesse deserto. O olhar muda. As coisas simples ganham um novo valor. O pôr do sol não é mais um lembrete da glória divina, mas da beleza do efêmero. O nascimento de uma criança não é prova de milagre, mas testemunho da força da vida. Descobri que a realidade por si só é extraordinária, que o mistério do universo não precisa de explicações mágicas para ser grandioso. Percebi também que a espiritualidade não é a negação de Deus, mas a libertação da necessidade de defini-lo. É um retorno ao espanto original,
aquele que o ser humano sentiu ao olhar para o céu pela primeira vez. Um espanto sem medo, sem doutrina, sem culpa. Um espanto que desperta, em vez de aprisionar. Talvez esse seja o verdadeiro estado de adoração, o silêncio que contempla, não o que suplica. Nesse novo olhar, o mundo se torna um templo aberto. A ciência e a poesia se tornam preces, e o conhecimento passa a ser uma forma de reverência. Porque compreender a realidade é, de certa forma, amá-la. E amar o real, sem exigir perfeição, sem fugir da dor, é talvez o ato mais espiritual que alguém pode viver. Mas o deserto não termina. Ele se transforma. E quando você o atravessa, não volta o mesmo. A fé não desaparece, ela muda de forma. E a pergunta que resta é: o que fazer com essa nova liberdade, agora que não há dogmas para guiá-la? Foi nesse ponto que compreendi algo que talvez seja o cerne de tudo. A liberdade espiritual exige responsabilidade. Quando ninguém mais dita o que é certo ou errado, a bússola precisa vir de dentro, e isso assusta. É mais fácil obedecer do que pensar, repetir do que refletir, seguir do que se guiar. A fé cega conforta, mas também infantiliza. A dúvida liberta, mas exige maturidade. A ausência de Deus não me tornou vazio, me tornou honesto. Aprendi que não precisamos de mandamentos para viver com ética, nem de promessas eternas para agir com amor. O respeito, a empatia e a compaixão são sementes humanas, não divinas. E quando florescem, tornam o mundo mais justo do que qualquer profecia jamais prometeu. Porque o verdadeiro paraíso não está além da morte, está na forma como vivemos agora. Mas essa percepção tem um preço. Viver sem certezas é viver em movimento. É aceitar que a verdade é mutável, que o conhecimento é um caminho, não um destino. E, de certa forma, isso é belo. Porque cada nova descoberta é uma oração sem palavras. Cada dúvida é uma vela acesa na escuridão do desconhecido. Ainda assim, há um paradoxo que nunca deixa de me fascinar. Quanto mais deixamos o medo para trás, mais nos aproximamos daquilo que, um dia, chamamos de sagrado. A coragem de pensar é talvez a forma mais pura de fé, não em um Deus, mas na própria consciência humana. E é nesse ponto que o silêncio se transforma em gratidão. Se essa reflexão te fez pensar, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Não por costume, mas porque o mundo precisa de mais pessoas que não têm medo de pensar por si mesmas. Com o tempo, percebi que deixar de acreditar não é o mesmo que perder algo. É trocar o conforto pela lucidez. Há uma beleza crua em aceitar o desconhecido. Uma serenidade que vem de não precisar forçar respostas para perguntas que talvez nunca tenham solução. A mente religiosa busca segurança. A mente livre busca entendimento. E há uma diferença imensa entre sentir-se protegido e realmente compreender. Comecei a perceber que o sentido da vida não precisa vir de fora. Ele é construído. É tecido nas pequenas decisões diárias, nas escolhas que fazemos quando ninguém está olhando. Não há céu nos esperando, mas há pessoas ao nosso redor que precisam do nosso melhor agora. A transcendência deixou de ser uma promessa e se tornou um dever humano, o de criar beleza onde antes havia medo. Também percebi que, sem a figura divina, o ser humano se torna responsável por tudo. Pelas dores, pelas curas, pelos desastres e pelas esperanças. É assustador pensar nisso, mas também libertador. Porque, de repente, tudo volta a estar em nossas mãos. Somos nós que decidimos o que será feito com o mundo, não um plano invisível. E isso exige coragem, empatia e consciência, os verdadeiros pilares da moralidade. A ausência de Deus não apaga o mistério. Pelo contrário, o torna mais fascinante. Cada estrela se transforma em um lembrete da vastidão. Cada forma de vida se torna um milagre biológico.
A ciência deixa de destruir o encantamento e passa a revelá-lo. E é aí que percebemos que o sagrado nunca precisou de religião para existir. Ele sempre esteve aqui, escondido nas leis da natureza. E no fundo, talvez essa seja a grande ironia. Passamos séculos tentando provar que existe algo além, quando o maior milagre sempre foi o simples fato de existirmos. Mas mesmo com todas essas descobertas, há algo que continua desafiando qualquer lógica: o sentimento de vazio. Aquela saudade do divino, mesmo depois de compreendê-lo como metáfora. É uma sensação estranha, como se o corpo ainda guardasse o eco da fé, mesmo quando a mente já se libertou dela. E é nesse ponto que muitos desistem e voltam. Porque viver sem garantias é de fato um tipo de vertigem. Aprendi com o tempo que esse vazio não é o fim do caminho, mas o início de outro tipo de espiritualidade. Uma espiritualidade sem muros, sem dogmas, sem dono. Uma espiritualidade que não precisa de respostas, mas floresce na admiração. Que encontra consolo não nas promessas, mas na verdade, mesmo quando ela é dura. É o momento em que o humano assume o lugar do sagrado e o transforma em consciência. Comecei a enxergar que a fé pode evoluir, assim como o pensamento. E talvez esse seja o verdadeiro sentido da jornada: não abandonar Deus, mas amadurecer a ideia de Deus, até que ela se torne desnecessária. Quando o amor, a empatia e o respeito passam a existir por si mesmos, sem precisar de vigilância divina, é porque o homem aprendeu a ser o próprio guardião da sua alma. E é nesse ponto que surge uma nova pergunta, talvez a mais profunda de todas. Será que o que chamamos de descrença é, na verdade, o estágio mais puro da fé? Uma fé sem ídolos, sem imagens, sem intermediações. A fé na razão, na vida e na capacidade humana de continuar buscando sentido, mesmo quando o universo parece indiferente. Se for assim, então talvez nunca tenhamos perdido Deus. Talvez tenhamos apenas deixado de precisar que ele tenha um nome. Hoje, olhando para trás, percebo que a jornada nunca foi sobre perder a fé, mas sobre transformá-la. O que antes era devoção cega se tornou reverência consciente. Aprendi a encontrar o sagrado na respiração, no gesto de compaixão, na beleza que nasce do caos. Não precisei mais de um altar para me sentir conectado ao todo, porque o altar estava dentro de mim o tempo todo. E é curioso, quando paramos de procurar Deus fora, começamos a percebê-lo em tudo. A vida, então, deixou de ser um campo de provas e passou a ser uma experiência de descoberta. Não existe mais o medo da punição, nem a ânsia por recompensa. Existe apenas o agora. Este instante em que tudo acontece e tudo pode mudar. E é nesse presente absoluto que a espiritualidade verdadeira floresce. Não como crença, mas como presença. Estar desperto é, talvez, a maior forma de oração. Percebi que a fé não é incompatível com a razão, apenas foi mal compreendida. A verdadeira fé não é acreditar sem ver. É confiar mesmo quando não há garantias. É olhar o abismo e ainda assim caminhar. Não em direção a um céu prometido, mas em direção à verdade, por mais difícil que ela seja. Essa é a fé que amadurece, que não se impõe, que não teme o questionamento. Uma fé que não precisa vencer ninguém para existir. Quando compreendemos isso, algo muda dentro de nós. A arrogância do certo dá lugar à humildade do talvez. E é nesse talvez que mora a liberdade. Porque o ser humano livre não é o que tem todas as respostas, mas o que não tem mais medo das perguntas. Essa liberdade é o que separa o crente do desperto, e o desperto do que ainda dorme sob o peso da certeza. E talvez no fim, Deus sempre tenha sido isso. A centelha que nos faz continuar perguntando, não para encontrá-lo, mas para nos encontrarmos.
Hoje eu não tenho mais todas as respostas e, sinceramente, não quero tê-las. Descobri que o mistério é o que dá sabor à existência. A incerteza é o espaço onde a alma respira. Aprendi que a vida não precisa ser explicada para ser vivida. Basta ser sentida. Cada amanhecer é uma chance de começar de novo. Cada perda é um lembrete da nossa finitude. E cada gesto de bondade é uma forma silenciosa de eternidade. O que antes era fé cega se transformou em gratidão lúcida. Agradeço não a um ser invisível, mas ao privilégio de estar aqui, de ver, de sentir, de existir. O mundo continua sendo um lugar misterioso e, justamente por isso, continua sendo sagrado. Porque o sagrado não está nas escrituras, está no espanto. E o espanto não precisa de religião para existir, precisa apenas de olhos abertos. Não acredito mais em promessas celestiais, mas acredito na capacidade humana de reconstruir, de perdoar, de amar. Acredito no poder de olhar para o outro e reconhecer nele a mesma fragilidade, a mesma luz. Acredito que a verdade, mesmo quando dói, liberta mais do que qualquer ilusão confortável. E talvez essa seja a forma mais pura de fé, acreditar que, apesar de tudo, a vida vale ser vivida. Se há algo que aprendi, é que a fé não morre quando deixamos de acreditar em Deus. Ela apenas muda de direção. Passa a acreditar em nós mesmos, no potencial humano de aprender, de evoluir, de se transformar. E isso, por si só, já é divino. Porque, no fim, o sagrado nunca foi o que estava acima de nós, mas o que pulsa dentro de cada um. E se esse pensamento te tocou, compartilhe. Talvez alguém, em silêncio, esteja fazendo as mesmas perguntas e precise ouvir que pensar diferente também é uma forma de fé. Se gostou, like, inscreva-se.